Olá pessoal, sou Frank Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar a gravação, deixa o like, porque o like que dá importância à gravação do conteúdo para poder o YouTube levar para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo também. Então tá, eu vou falar hoje sobre um documentário sobre a Revolução Francesa que eu vi no Brasil Paralelo, não é? Revolução Francesa, que acontece de 1789 a 1799, e eles a todo momento eles tentam deturpar a esquerda, porque a esquerda é culpada pelas tragédias do mundo, segundo eles, né? Eles afirmam, por exemplo, que os girondinos eram, na verdade, comerciantes, né? Dando a tendência que tinham tendência a ser esquerda. Na verdade, os girondinos que sentavam do lado direito, é daí que surge a questão direita e esquerda, os girondinos eram a aristocracia que não queriam o avanço do Estado, né? Para você ter ideia, o Estado Nacional na França, da época da Revolução, 95% era povo, população. 5% era o clero e a nobreza. O clero e a nobreza vivia sustentado por esses 95% e não faziam absolutamente nada. Tá? Quando é chamado a Assembleia para poder corrigir os problemas financeiros da França, né, o voto era por Estado. Então, plebe tinha um voto, nobreza tinha um voto e o povo, os 95, tinha um voto. 2-1, o povo sempre perdia. Né? Eles não citam isso, é claro. Também não vão citar, né, porque eles citam que o coitadinho do Luís XVI foi guilhotinado. No período do terror, morreram 40 mil pessoas, é um fato. Né? E o Luís XVI não era nenhum santo, ele deixava as pessoas do seu reino passar fome, era contra qualquer alteração do Estado, não é? Era um rei absoluto, pelo poder dado pela igreja, que a igreja se dizia representante de Deus, né? E eles ficam horrorizados. Inclusive dizem que Voltaire, tem um outro que não é historiador, não é filósofo, não é absolutamente nada, diz que Voltaire fala a famosa frase, né? Não descansaremos até enrolarmos a cabeça, o pescoço de um rei na última tripa de um padre. E Voltaire, ele disse que Voltaire é de esquerda. Voltaire é liberal. Voltaire eu vou deixar um link da Wikipédia, vocês podem pesquisar. Voltaire é liberal. Se é liberal, não é de esquerda. Liberal é de direita, tá? Então as inverdades que desconstrói a história, né? E aí, né, para os mais velhos que assistem o canal, é bom não deixar ver porque o filho fica idiotizado, igual a eles. Né, aprende um conteúdo falso, tem a tentativa de desconstrução histórica, e aí botam o Deus Olavo de Carvalho, filósofo da quarta série, que diz que a Revolução Americana foi diferente, né? Porque a Revolução Americana não matou, é uma revolução mais chique, conceituada, não é? Primeiro que não é revolução, é um processo de independência. Revolução é uma coisa muito diferente, né? Mas Olavo de Carvalho diz que a Revolução Americana, né, não foi tão cruel como a Revolução Francesa. Vamos lá. A independência dos Estados Unidos acontece em 1776, né? A Constituição sai em 1791 e eles vão para a Marcha do Oeste. A Marcha do Oeste, eles vão matar milhões de índios, milhões. Eles vão exterminar quase toda a população indígena norte-americana. Né? Todos os homens nascem livres e iguais, menos índios e negros, que continuam escravos. Né? Negro não é gente, então. Né? Nesta Constituição assinada por tantos intelectuais americanos. Só 100 anos, quase 100 anos depois, eles vão conseguir a independência, né? Aliás, a liberdade, e essa liberdade vai gerar a guerra de secessão nos Estados Unidos. O Sul contra o Norte. 600 mil norte-americanos vão morrer, né? Metade para defender a causa de que negro tem que ser livre e metade porque negro é objeto. Não é? O Sul dizia isso. Né? Então, é muito mais cruel, não é, do que a Revolução Francesa. E desde então, não é, os Estados Unidos têm participado, né, de todas as guerras que existem na humanidade. Não é? E é a única que...
é bom falar também que eles falam de Napoleão Bonaparte, dando a entender que Napoleão Bonaparte era de esquerda. Na verdade, Napoleão Bonaparte que consolida a burguesia, o Estado burguês. Esse Estado que nós conhecemos hoje, que o próprio Estado trabalha em função da burguesia e da elite dominante, né, ele vem da consolidação de Napoleão Bonaparte. Ele é um imperialista? É. Né? É um imperialista, mas ele partiu. Quem colocou ele no poder foi os girondinos. Os girondinos são burgueses, consolidam a burguesia. Né? Então, Napoleão Bonaparte não tem nada de esquerda ou de direita. E aí diz que Dom João VI foi um cara hiperinteligente. Não, Dom João VI foi... sinto muito dizer isso, né? Inclusive na gravação estava um dos herdeiros da coroa portuguesa brasileira. Dom João VI foi covarde, porque ficou com medo da Inglaterra e da França também. Né? Ele teve uma estratégia. Que estratégia é essa? O rei foge do país e deixa seu povo? Né? Sob dominação de outra potência? Né? O rei é o representante máximo. O país é dele. Como é que ele foge e deixa o seu povo a ver navios? Não é a mesma coisa que acontece uma invasão no país, o presidente é o primeiro a fugir. Ou o navio está afundando, o capitão é o primeiro a se salvar, pular fora do barco. Que papo é esse? O rei tem que ficar no país. O país é dele. Ele é um rei absoluto, por que ele não fica? Né? Ele teve uma saída brilhante, correu para o Brasil e deixou seu povo lá. Não tem nada de heróico nisso. Só tem demonstrando uma covardia. Não é? E esse mesmo rei corajoso foi o primeiro rei, Dom João VI, quando foi embora para combater a Revolução Liberal, se eu não me engano, em 1817, não é? Ele foi o primeiro a esvaziar os cofres do Banco do Brasil, deixou o país na bancarrota. E mais tarde vai deixar de novo na bancarrota quando exigir 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência do Brasil, do seu próprio filho, que fica com seu próprio filho. Não é? Então, não tem nada de heróico, só tem de mercenário aí de Dom João VI. Não é? E em seguida continua com Dom Pedro, que eu já deixei numa live anterior. Né? E aí vocês fazem a comparação. Na Revolução Francesa, no período do terror, foi 40 mil cabeças. Nos Estados Unidos, que eles acham que foi muito mais elegante, mataram quase 10 milhões de índios e depois mais de 600 mil norte-americanos para reconhecer a independência que o negro era igual ao branco. Não é? Porque a escravidão, né, todos nascem iguais, mas o negro sofria castigos. É só vocês verem, eu vou deixar aqui embaixo documentários como Raízes, a história de Kunta Kinte, não é? 12 anos de escravidão, não é? E ali já está sob a égide de que todos os homens nascem iguais. Né? Então, negro era o quê? Então, esse papo, não é, né, por exemplo, hoje, Porto Rico... Porto Rico? Porto Rico é um protetorado americano. Mas os porto-riquenhos não têm direito a voto. Não é? Então, não é um país assim. Por exemplo, talvez muita gente não saiba, os Estados Unidos fala muito, fulano tem que devolver quando o Iraque invadiu o Kuwait, não pode invadir território dos outros. Mas eles não devolvem um território que tomaram do México, metade do México. Na guerra de 1848, os Estados Unidos levou dos mexicanos, né? Onde ficou o atual Texas, Novo México. Metade do território mexicano foi tomado pelos norte-americanos. Né? E nunca devolvido, nunca indenizado, absolutamente nada. E agora ficam falando contra, né, os hispanos, os mexicanos que vão para lá. Sem mexicanos, o país pararia. Tem documentários dizendo sobre isso. Né? Então esse preconceito, essa desconstrução histórica, mentiras históricas. Né? Outro dia eu falo o que eles falam, né, a respeito das guerras mundiais, como eles são desinformados ou tentam reconstruir a história. E prestem sempre bem atenção. Toda vez que tem um documentário que fala do Brasil Paralelo, que fala sobre história, não tem historiadores. Né? É jornalista, pseudo-escritor, pseudo-filósofo, que nem o Olavo de Carvalho, que se formou na filosofia na 4ª série do ensino fundamental, né?
nesse documentário tem um historiador que tomava pau na Unisantos, lá direto, tomava na Unisantos, né? Mas gente séria, reconhecida no mundo da academia histórica, nunca tem ninguém. Porque historiador que é historiador, mesmo um Marco Antônio Villa, que é de direita, conservador, ou um filósofo como Pondé, eles não entram nesse tipo de coisa para não manchar a biografia deles. Porque eles sabem que não passa de mentira, ou de anacronismo, ou de tapiação. Né? Então esse da Revolução Francesa que tenta jogar a Revolução, aliás, tenta jogar, né, a carnificina de Robespierre, é tudo culpa da esquerda, que Voltaire era da esquerda, eles são mentirosos. Não é? Eles passam em verdades, né, porque quem construiu a burguesia democrática foi a Revolução Francesa, dos girondinos. Tá bom? Essa foi a minha participação. Quem gostou, deixa um like. Né? Eu devo iniciar uma série das guerras no Brasil, que são 5 guerras aí. Uma eu já falei, que foi a Guerra do Paraguai, mas falta a exterminação dos índios, a questão dos negros. Né? E aí vocês vão ver, por exemplo, índios. Né? Tem fato, o Brasil tinha cerca de 10 milhões. Né? Quase foi extinto nos anos 70. Né? A Guerra do Paraguai eu já falei, mas a Guerra de 30 também, para a gente ter uma noção de quanto o capitalismo já vem matando, né? Porque eles têm uma mania de dizer que esquerda mata, claro que mata, né? Mas a direita mata muito mais. Tá? Para as pessoas ficarem mais conscientes, até quando for usar argumentação, né? Quando Guerra do Vietnã, né? Os caras falam, for levar valores da democracia americana. E aqui nos Estados Unidos, a democracia, o negro tinha que entrar no banheiro de negro, branco banheiro de branco, ônibus negro atrás, branco na frente, escola para negro, escola para branco, bairro para negro, bairro para branco, né? Essa era a democracia, que custou a vida, inclusive, de Malcolm X, Fred Hampton, Martin Luther King, tantos outros, ok? Quem gostou, deixa o like e até a próxima.